Olá, gente. Nós estamos no primeiro Congresso Brasileiro de Cordel aqui na cidade do Recife, a cidade do frevo e a cidade do cordel também. Nós encontramos aqui Sophie Forret, né? Uma francesa, né, que tem uma paixão muito forte pelo Brasil e também é gamada pelo cordel. Exatamente. E aí, como é que entrou esse rolo aí, você e o cordel e o Brasil? Primeiro, boa tarde a todos e obrigada, Nando, para essa conversa. Faz tempo que eu conheço o Nando pelas redes, pelo trabalho que ele faz em Natal, mas primeira vez que eu tenho a honra de estar sentado ao lado dele e poder ter essa conversa que já tivemos pelas redes. E eu acho que a Falsa do Cordel mostra isso. Pensar que não estamos perto de pessoas que a gente admira, de grandes poetas, e a Falsa do Cordel me pegou já faz uns bons anos. Na verdade, eu conheço o Brasil há uns 11 anos, eu vim pela primeira vez estudar. Eu fui criada no interior da França, numa zona rural, né, de 600 habitantes, pequenininho. Eu sou matuta também, uma pessoa sertaneja, né, que vem de um chão onde tem mais vacas e árvores do que pessoas, né? E quando eu conheci o Brasil, primeiramente eu morei em São Paulo. Estudei lá por uns 6 meses na USP, eu estava na época estudando pedagogia, pesquisa na pedagogia. E depois eu fui conhecer o Nordeste depois de uns anos, né? Depois de conhecer mais a língua portuguesa, tudo me trouxe para conhecer o Nordeste. E foi aqui em Recife, há 4 anos atrás, que eu conheci o cordel no Mercado São José. Inclusive tem um cordel que se chama Mercado de São José, que é do Meca Moreno. E foi esse meu primeiro cordel que eu conheci, que eu tive contato. Depois de um tempo na França, novamente, eu regressei para o Brasil para fazer um mochilão sem pretensão. E chegando aqui novamente em Recife, Olinda, reencontrei com o cordel. E quando eu fui ver atrás, que tinha contatos do cordelista, da cordelista em questão, e tinha também oficina, eu falei, gente, eu quero conhecer mais sobre esse gênero. Eu sempre fui apaixonada da poesia e sempre trabalhei com as crianças em prol do acolhimento das diferentes línguas que tem no meu país e das suas culturas. E o que me percutou muito quando eu conheci o cordel é de ver como ele valorizava culturas do interior aqui do Nordeste, culturas populares que não estavam sendo valorizadas, o que eu não tinha conhecido, por exemplo, quando eu passei por São Paulo, né? E eu adentrei esse estudo conhecendo essa primeira mestra, que é Rivani Nazário, que é a cangaceira do cordel, e eu comecei sem querer, assim, pela força do cordel mesmo, uma pesquisa pelo Nordeste, e que durou um ano, essa primeira. Aí, desde então, eu publiquei um primeiro cordel, que é esse daqui, um cordel para o Rio Capibaribe, que é resultado desse estudo do cordel e também desse encontro com as diferentes realidades que a gente vê aqui no Recife, que sejam realidades sociais, realidades ambientais e históricas. E foi o primeiro grito que eu me deixei atravessar por ser essa passagem entre o Brasil e a França, de vozes que nós não conhecemos muito bem, né? Então, o cordel me pegou como refém e eu estou servindo ele com todo amor e todo prazer. Ó, gente, não é a primeira vez que os franceses se encantam com o cordel, né? Na década de 60, o Raimundo Cantel, né, Uhum. conheceu o cordel, né, teve toda uma relação com o Brasil, recolheu muitos folhetos de cordel, levou para a França, para a universidade, né? Hoje, Uhum. inclusive, tem uma biblioteca bastante vasta de cordéis, Sim. né? Muitos franceses vieram ao Brasil estudar o cordel, né? E como Uhum. vocês viram aqui, né, a Sophie, ela não é apenas pesquisadora, né? Ela se aprofundou mais ainda, né? Uhum. Navegou inclusive na confecção, na elaboração dos textos de Sim. cordel. Então Uhum. deu um passo bem mais à frente do que o próprio Cantel, ó, que legal. Ah, eu tô ficando honrada. Mas quando você estava na França, né, já tinha ouvido falar do cordel? Nunca, Não, nunca. nunca. Foi depois de eu conhecer o cordel aqui, saber que tinha ligação com o Raymond Cantel e outros pesquisadores, que eu fui conhecer os cordéis que tem na França. Mas os cordéis que tem na França são os cordéis brasileiros, né? Exatamente. A poética lá é
A poesia é um pouco diferente do estilo da nossa. Sim, e as poesias populares, bem dizer, sumiram, né? Temos uma poesia mais hegemônica, mais acadêmica. As nossas poesias de trovadores, né, que têm ligação com as tradições do cordel, já não existem mais. Esse meu trabalho e esse apelo também vem de uma vontade e de uma necessidade que eu vejo no meu país de a gente religar com essa sensibilidade nossa. Porque o país que é colonizador, primeiro, ele se coloniza. E nós fomos privados das nossas culturas populares, dos nossos dialetos. Eu nasci no interior, onde não sobra uma dança tradicional, não sobra uma música tradicional, esses costumes de se juntar na fogueira, né, ou na Foi chaminé. erradicado na cultura atual. Ela foi apagada, né? Nós dizendo que a única cultura que é cultura é aquela que a gente vê no museu, vê nos livros. Mas como que acessamos se a gente não vem de pais letrados, de pais com uma certa condição, né, com muita cultura, que passaram pela universidade? Então, estamos desraizados de nós mesmos e eu acho que uma das coisas que pode nos dar esperança para o futuro é a gente, sim, se religar com nossa sensibilidade e nossa maneira de fazer comum, de fazer comunidade, né? Então é interessante que lá na França, na Universidade de Poitiers, né, tem um acervo, né, gigantesco de cordel. Aí eu queria te perguntar, por exemplo, os franceses lá têm utilizado, têm pesquisado eles lá nessa biblioteca? Tem muitos pesquisadores que são franceses e transitam entre essa Universidade de Poitiers e o Brasil para fazer os seus estudos, né? Tem grandes nomes, a Solène de Rigon, por exemplo, uma grande delas. Acho que é a maior que a gente conhece, né? A Ria Lemaire não é francesa, mas ela passou muito pela França também. A Sylvia Nemer também passou muito pela França, em Poitiers. E o cordel está sendo muito estudado, porque o Raymond Cantel, ele criou um laboratório, né, dentro da universidade de estudo e pesquisa de cordel. Por isso que ele disponibilizou esse fundo enorme, né? E lá na França, como é que as pessoas recebem a sua produção? Elas ficam muito encantadas com a profundidade das palavras simples que a gente vem colocando no cordel. Porque eu escrevi um cordel em francês somente para levar para lá uma história do cordel, que foi um ponto, um pouco de resumo de onde eu estava nesse momento na minha pesquisa, né? Aí eu fui explicando em cordel o que é o cordel, qual é a sua história, nesse momento da minha pesquisa. Já me atualizei bastante. E as pessoas ficam encantadas com a musicalidade, na verdade. Como o verso ele entra num ritmo que nos pega, que a gente já espera pela rima. É uma arte muito orgânica e as pessoas ficam muito curiosas de saber como que esse folheto ele tem tanta força no Brasil, né? Aí o que eu fico imaginando aqui, como é a rima no francês? Coincide as rimas das palavras? Pois é, Porque tem alguma rima que tem dificuldade de encontrar rima, né, para a maioria das palavras. Aqui no Brasil você vê que a maioria das palavras tem uma quantidade de rima razoável. Sim, né? sim. Uma ou outra que tem, né, a gente encontra dificuldade em estar rimando, né? Mas na França tem essa facilidade das rimas se encontrarem? Por ser uma língua latina também, a gente tem muitas rimas que vão ser parecidas. Por exemplo, eu consigo até, às vezes, fazer uma tradução quase que literal, só que eu ainda trabalho depois a métrica, né? Mas tem algumas palavras que são tão parecidas que a rima fica a mesma. Por exemplo, eu vou falar aqui uma estrofe em português e a mesma em francês. A arte da resiliência e a da sublimação na cultura popular, história como lição. Fala as velhas raízes e transmita a tradição. Então temos sublimação, lição e tradição. Agora para o francês. L'art de la résilience, celui de la sublimation, dans la culture populaire, l'histoire est comme une leçon, nous raconte les vieilles racines et transmet la tradition. Bom, aqui a gente perdeu uma rima, né? Porque foi a segunda, leçon a quarta no caso, foi? Sim, foi leçon não ficou leçon, né? Então, muitas vezes eu tenho que fazer essa escolha. Eu guardo a rima perfeita ou o sentido perfeito. Então, eu vou brincando com isso, né? E sempre... Nesse caso, ter uma flexibilidade maior do que o nosso produção aqui.
Sim, Esse exemplo que você deu aí, a gente vê que tem essa flexibilidade. tem. Porque esse foi uma tradução. Agora, quando eu produzo em francês, as rimas são exatas, são completas, né? Posso fazer mais um trechinho aqui para você. Esse aí em francês. Só em francês, que é Uma História do Cordel. Esse é mais perfeito na rima. Sois bienvenue dans la ronde des surprises originaires que me soufflent les vieux contes et dépassent l'imaginaire. Voici le récit d'une rencontre des plus extraordinaires. Pronto, aí em português, como é que ficaria aí? Seja bem-vindo na roda das surpresas originárias que me sopram os velhos contos e ultrapassam o imaginário. Aqui está a história de um encontro dos mais extraordinários. Vocês viram que eu não conhecia a produção dela, de Sophie. E quando nós fizemos o segundo concurso nosso da Estação do Cordel, né, que a temática foi sobre mulheres, quando a gente foi fazer a seleção dos textos, né, nós encontramos um texto e nós não sabíamos que era de uma francesa. E o texto foi selecionado. Quando a gente foi, né, fazer um resgate da origem de quem eram as poetas, aí nós encontramos e ficamos sabendo que era uma francesa que havia participado do nosso concurso e estaria, né, dentro da antologia da Estação do Cordel sobre a questão da mulher. O que foi essa sensação de você participar? Foi o primeiro concurso que você participou aqui no Brasil? Foi o primeiro concurso de cordel, segundo concurso de poesia. Eu fui selecionada no concurso da Vivara Editora em 2022, mas como cordelista, aprendiz e com muitas vezes a questão da legitimidade, né, por eu ser uma europeia, uma francesa, com tudo que questiona, eu ganhar esse concurso, receber essa mensagem foi a maior alegria e para mim um diploma, né, que eu carrego no meu coração, que me dá força, que me dá legitimidade, que me trouxe muita felicidade. A minha surpresa foi grande. Eu falei, gente, como que eu ganhei um concurso de cordel? Então, foi um incentivo muito grande para eu continuar a acreditar na minha arte e cada vez mais estudar o cordel com essa humildade, com esse respeito e sempre aprendendo com os outros cordelistas, com os mestres. Eu acho que foi por isso que eu ganhei. Aí foi perfeito, né? Depois eu avaliando assim, como é que a francesa chegou a desenvolver, né, esse texto de cordel? Foi muito legal. E é isso aí. É uma honra gigante estar dentro dessa coletânea e estar dentro dessa obra da Estação do Cordel. Muita honra mesmo, Nando. Valeu, um abraço. É um fio entre as terras, levando todas as canções, de se chorar, de se rir, regando as plantações, da história popular, assim cumpre as missões. Avançando em meu encontro, eu fui nele passear, de barco, o sol já bem baixo, vi Recife no luar, cidade de vários rostos, um perde pro outro ganhar.